Hey, it's Sydney Sweeney. I'm not here to tell you to buy American Eagle jeans. And I definitely won't say that they're the most comfortable jeans I've ever worn. Or that they make your butt look amazing. Why would I need to do that? But if you said that you want to buy the jeans, I'm not going to stop you. But just so we're clear, this is not me telling you to buy American Eagle jeans. Sydney Sweeney, Hasbury Jeans. You see what I did there, right? On WhatsApp, no one can see or hear your personal messages. Whether it's a voice call, message, or sending a password. To WhatsApp, it's all just this. So whether you're sharing the streaming password in the family chat or trading those late-night voice messages that could basically become a podcast, your personal messages stay between you, your friends, and your family. No one else. Not even us. WhatsApp. Message privately with everyone. agenciadepodcast.com.br. Qual é o papel da religião em momentos de crise? Líderes religiosos podem trabalhar para trazer a paz em meio à guerra? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a relação da Igreja com a Segunda Guerra Mundial. O meu objetivo com esse episódio é analisar como que diferentes vertentes religiosas lidaram com os desafios impostos pela maior guerra do século XX. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiramente, temos que lembrar que a Segunda Guerra Mundial não foi apenas um embate militar e político. Foi também um choque de valores, ideologias e crenças, onde a religião desempenhou um papel central, ora como fonte de resistência e esperança, ora como instrumento de legitimação de regimes autoritários. Em uma Europa profundamente marcada pelo cristianismo, a Igreja Católica e diversas igrejas protestantes se viram diante de um dilema histórico. Como reagir diante da ascensão do nazismo, do fascismo e do expansionismo totalitário, sem perder a sua autoridade moral e sem colocar em risco a sua própria sobrevivência? Em março de 1939, Eugênio Pacelli foi eleito Papa, adotando o nome de Pio XII. Seu pontificado começou poucos meses antes da invasão de Hitler à Polônia, o que ficou conhecido como o início oficial da Segunda Guerra Mundial. Diplomata experiente, Pio XII havia sido núncio apostólico na Alemanha e secretário de Estado do Vaticano. Ele assumiu o trono de Pedro em um mundo mergulhado em tensões ideológicas. O fascismo e o nazismo estavam em um cenário de força, ao passo que a União Soviética também se fortalecia no Oriente. Desde o início, o Papa tentou se colocar como líder espiritual acima das disputas políticas, mas a sua postura também foi marcada pela busca da neutralidade diplomática. Isso significava que o Vaticano oficialmente não se aliaria a nenhum dos lados beligerantes, mas buscaria mediar, aliviar sofrimentos e preservar a Igreja Católica em territórios ocupados. Logo após a sua eleição, Pio XII publicou a encíclica Summi Pontificatus, de 1939, onde condenava o racismo, o totalitarismo e o desrespeito à dignidade humana. Sem mencionar diretamente a Alemanha nazista, o texto deixava claro que a ideologia de Hitler era incompatível com a doutrina católica. Porém, a sua linguagem cautelosa foi criticada por muitos que esperavam uma condenação explícita. Durante toda a guerra, o Vaticano manteve a sua política de neutralidade, se comunicando tanto com os governos aliados quanto com governos do eixo. Essa postura permitia ao Papa atuar nos bastidores para interceder por prisioneiros, organizar redes de ajuda humanitária e evitar represálias contra católicos em territórios dominados pelos nazistas. O Vaticano, por exemplo, criou o Escritório de Informações do Vaticano, que recebeu milhões de pedidos de famílias em busca de notícias de parentes desaparecidos ou até de prisioneiros. Conventos, mosteiros e até o próprio Vaticano serviram de refúgio para milhares de perseguidos, incluindo judeus. Pesquisas mais recentes indicam que cerca de 4.000 judeus foram escondidos em Roma, com apoio de instituições religiosas ligadas ao Vaticano. Apesar dessas ações, a figura de Pio XII se tornou alvo de muitos debates.
O silêncio público do Papa diante da perseguição dos nazistas aos judeus gerou a acusação de conivência, ou de, no mínimo, omissão. A expressão "o Papa de Hitler", popularizada pelo livro de John Cornwell, é um resumo dessa crítica. Segundo Cornwell, Pio XII teria colocado a diplomacia acima da moral, evitando denunciar explicitamente o genocídio dos judeus para não comprometer os interesses da Igreja. Ele argumenta que esse silêncio acabou fortalecendo a propaganda nazista, que explorava a neutralidade papal como um sinal de aceitação. Outros historiadores dão uma visão diferente. Michael Phayer defende que Pio XII tentou agir nos bastidores para evitar represálias ainda maiores, tanto contra católicos quanto contra judeus. Já Pinchas Lapide, um diplomata e estudioso judeu, estimou que a igreja, sob a liderança de Pio XII, contribuiu para salvar até 860 mil judeus durante toda a Segunda Guerra, um número contestado, mas que revela o tamanho do debate. Um dos momentos mais polêmicos aconteceu em 1942, quando Pio XII, em sua mensagem de Natal, falou sobre as vítimas da guerra, mencionando, abre aspas, centenas de milhares de pessoas que, sem culpa própria, às vezes apenas por causa de sua nacionalidade ou raça, foram destinadas à morte ou ao extermínio progressivo. Fecha aspas. Embora a referência fosse clara ao Holocausto, o Papa não mencionou diretamente os judeus ou até a Alemanha. Para críticos, essa omissão foi inaceitável. Para defensores, era a única forma de condenar o genocídio sem provocar represálias imediatas que poderiam agravar ainda mais a situação dos perseguidos. Outro episódio foi a ocupação de Roma pelos nazistas em 1943. Nesse período, mais de 1.000 judeus romanos foram deportados para Auschwitz. O Vaticano, segundo documentos recentes, teria intercedido junto às autoridades alemãs, mas, novamente, sem condenações públicas. Outro elemento essencial para compreender Pio XII é o seu anticomunismo. O Papa viu o comunismo ateu soviético como uma ameaça existencial para a Igreja. Essa postura levou alguns a argumentarem que ele teria sido mais cauteloso ao condenar o nazismo para não enfraquecer a luta contra o comunismo. De fato, após a guerra, o Vaticano se posicionou fortemente contra a União Soviética, apoiando partidos democratas cristãos na Europa e reforçando a sua imagem como baluarte contra o comunismo. Esse viés ajuda a entender parte das escolhas diplomáticas do pontificado. Nos últimos anos, o Vaticano abriu arquivos inéditos do pontificado de Pio XII, que durou até 1958, permitindo novas pesquisas. Os primeiros estudos indicam que o Papa sabia de muitos detalhes sobre o Holocausto, mas optou por agir discretamente. O historiador David Ketzer mostra documentos que revelam negociações secretas entre o Vaticano e líderes nazistas e fascistas. Para Ketzer, Pio XII buscava preservar a Igreja e manter canais diplomáticos, mas a consequência foi o enfraquecimento de sua autoridade moral. Já estudiosos católicos como Ronald Hitchcock insistem que o silêncio público deve ser entendido como estratégia. Segundo ele, abre aspas, denunciar abertamente poderia ter levado a retaliações imediatas e ainda a mais morte. Nos bastidores, Pio XII fez mais do que qualquer outro líder para salvar vidas. Fecha aspas. A atuação do Papa foi apenas uma das diversas expressões religiosas que estiveram atuando na guerra, seja combatendo abertamente os horrores ou até mesmo nos bastidores nas tentativas de derrubar tiranos. A massage chair might seem a bit extravagant, especially these days. 8 different settings, adjustable intensity, plus it's heated, and it just feels so good. Yes, a massage chair might seem a bit extravagant, but when it can come with a car, suddenly it seems quite practical. The all-new 2025 Volkswagen Tiguan, packed with premium features like available massaging front seats, it only feels extravagant. This episode is brought to you by the world's first reposado from Tequila Herradura. Made with slow-cooked, hand-harvested agave sealed into oak barrels and aged 11 months. Before being enjoyed in your glass. Experience the world's first reposado, Tequila Herradura. Please drink responsibly. Responsibility.org. Tequila Herradura. 40% alcohol by volume. Imported by Brown-Forman, Louisville, Kentucky. Herradura is a registered trademark. Copyright 2025 Brown-Forman Corporation.
A Segunda Guerra Mundial revelou não apenas os horrores da violência totalitária, mas também a força de indivíduos e comunidades religiosas que ousaram resistir, mesmo diante do risco de prisão, tortura e morte. Enquanto alguns setores da igreja optaram pelo silêncio ou pela neutralidade, outros sacerdotes, pastores, freiras e leigos cristãos decidiram desafiar abertamente os regimes de Hitler e Mussolini. Essa resistência, muitas vezes clandestina, mostrou como que a fé pode ser um instrumento de coragem e de solidariedade. Na Alemanha, um dos movimentos de maior destaque foi a Igreja Confessante, formada em 1934 por pastores protestantes que se opuseram ao controle nazista sobre as igrejas luteranas. Hitler havia criado a chamada Igreja do Reich, com o objetivo de submeter a fé luterana à ideologia nazista. Muitos pastores aceitaram, mas um grupo liderado por figuras como Martin Niemöller e Dietrich Bonhoeffer se recusou a trair os princípios cristãos. A Igreja Confessante teve como um dos seus marcos fundadores a Declaração de Barmen, um manifesto redigido sob a liderança do teólogo Karl Barth. A declaração afirmava que, abre aspas, a Igreja deve obedecer somente a Cristo, fecha aspas, e que nenhum Führer ou Estado poderia ocupar o lugar de Deus. Rejeitava também a tentativa de adaptar a Bíblia à ideologia racista e denunciava a manipulação das escrituras para fins políticos. Esse movimento de resistência teológica enfrentou repressões praticamente diárias. Seus pastores foram vigiados, presos e proibidos de pregar. Bonhoeffer, teólogo luterano, se tornou um dos principais símbolos da resistência religiosa. Em sua obra, intitulada A Ética, ele escreveu, abre aspas, não é apenas responsabilidade da Igreja ajudar as vítimas de injustiça, mas também enfiar uma vara na roda da injustiça em movimento. Fecha aspas. Por conta da sua atuação, ele foi preso em 1943. Foi enforcado em abril de 1945, poucas semanas antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Sua vida e martírio continuam sendo referência para cristãos que veem a fé como compromisso com a justiça. Outro líder da Igreja Confessante, Niemöller, sobreviveu à guerra e ficou conhecido pela sua frase, abre aspas, quando levaram os comunistas, eu me calei. Quando levaram os judeus, eu me calei. Quando levaram os católicos, eu me calei. E quando vieram me levar, não havia mais ninguém para protestar. Fecha aspas. Aqui temos dois alemães que se levantaram contra Hitler, correndo todos os riscos que isso poderia trazer a eles. Um dos testemunhos mais fortes de resistência foi o de Edith Stein, uma filósofa judia alemã que se converteu ao catolicismo e se tornou freira carmelita. Com o avanço do nazismo, ela foi forçada a deixar a Alemanha e se refugiar na Holanda. Mesmo escondida, Edith denunciou o antissemitismo e ofereceu a sua vida como sacrifício. Em 1942, após o Vaticano protestar contra as deportações de judeus holandeses, os nazistas retaliaram, prendendo judeus convertidos ao cristianismo. Edith foi deportada para Auschwitz e morta nas câmaras de gás. Edith Stein chegou a ser canonizada em 1998 por João Paulo II como Santa Teresa Benedita da Cruz e se tornou símbolo da união entre cristãos e judeus e da coragem diante do terror. Além das figuras individuais, redes inteiras de religiosos se mobilizaram para salvar perseguidos. Estima-se que milhares de judeus foram escondidos em conventos, mosteiros e escolas católicas em toda a Europa. Na Holanda, o convento das Ursulinas acolheu dezenas de crianças judias. Na França, padres ligados à resistência ajudaram a fornecer documentos falsos. Um exemplo interessante foi o do arcebispo de Toulouse, o Jules Gerard Saliège, que em 1942 denunciou publicamente as deportações de judeus em uma carta pastoral. Segundo ele, abre aspas, os judeus são homens, as judias são mulheres. Eles fazem parte da humanidade. Eles são nossos irmãos, como tantos outros. Fecha aspas. Na Itália, após a ocupação nazista de Roma de 1943, conventos e casas religiosas abrigaram cerca de 4.000 judeus. Muitos só sobreviveram porque ordens religiosas abriram as suas portas, desafiando as autoridades alemãs. Entre os mártires católicos destaca-se Maximiliano Kolbe, um frade franciscano polonês.
Preso em Auschwitz por ajudar judeus e refugiados, ele se ofereceu para morrer no lugar de um pai de família condenado à execução. Ele foi canonizado em 1982 por João Paulo II e é lembrado como exemplo máximo de caridade cristã em tempos de horror. Outro exemplo foi Bernhard Lichtenberg, um padre de Berlim que rezava publicamente pelos judeus perseguidos. Ele foi preso em 1941 e morreu em 1943, a caminho do campo de concentração de Dachau. A Polônia, país de maioria católica, sofreu bruta repressão sob ocupação nazista. Milhares de padres foram presos e enviados para o campo de concentração de Dachau, que ficou conhecido como Cemitério dos Padres. Estima-se que mais de 2.500 clérigos católicos tenham morrido em campos de concentração. Ainda assim, a Igreja polonesa manteve viva a fé e organizou redes de apoio clandestino. O cardeal August Hlond e outros líderes católicos denunciaram o nazismo e incentivaram a população a resistir moralmente. Na França ocupada, padres como Henri de Lubac, futuro cardeal e teólogo, participaram da resistência intelectual e clandestina. Henri de Lubac era ligado ao movimento rebelde e publicou textos denunciando o antissemitismo e conclamando os cristãos a agir. Já na Itália, após a queda de Mussolini em 1943, vários padres participaram de movimentos de resistência armada, conhecidos como os Partigiani. Mesmo que a hierarquia não apoiasse oficialmente a luta armada, muitos religiosos se engajaram para salvar vidas. Apesar dos exemplos heróicos, é importante reconhecer que a resistência religiosa não foi a maioria. Boa parte das igrejas manteve postura de cautela ou silêncio, temendo represálias. Muitos padres ajudaram de maneira silenciosa, mas poucos denunciaram publicamente o nazismo. Esse dado reforça a complexidade do período. A coragem de alguns contrasta com a omissão da maioria. O historiador Saul Friedlander observa que, abre aspas, a igreja foi uma instituição heterogênea. Para cada padre que escondia judeus, havia outro que pregava o silêncio e a prudência. Fecha aspas. Os exemplos que a gente está trabalhando até aqui são ótimos exemplos dessa complexidade. Pessoal, eu já quero falar mais sobre a relação da igreja com a guerra e a sua proximidade com governos autoritários. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre fé, vigilância, medo, sabedoria e legado. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. A fé exige sujar as mãos para proteger os inocentes. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas pelo pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, mostrando a sua postura contra o nazismo. Porém, a atuação da Igreja durante a Segunda Guerra Mundial não pode ser compreendida apenas pela via da resistência heróica ou da neutralidade diplomática. Houve também colaborações explícitas, acomodações e alianças pragmáticas com regimes autoritários. Essas escolhas, muitas vezes vistas como necessárias para a sobrevivência institucional, deixaram um legado ambíguo e polêmico que ainda hoje provoca debate. Para entender a relação entre igreja e regimes autoritários, é preciso voltar a 1929, quando o Papa Pio XI assinou com Benito Mussolini os Acordos de Latrão. Esse pacto reconheceu a soberania do Vaticano e estabeleceu a Cidade do Vaticano como Estado independente. Em troca, a Igreja reconhecia o regime fascista como governo legítimo da Itália. Mesmo anterior à Segunda Guerra Mundial, esse acordo teve consequências diretas no período.
A Igreja passou a ter garantias e privilégios sob Mussolini, enquanto o fascismo se beneficiava do prestígio da instituição católica para se legitimar diante da população italiana. Durante a guerra, muitos bispos e padres italianos mantiveram postura conflituosa. Alguns apoiavam os partigiani, que era aquela resistência armada, enquanto outros se mantinham fiéis ao regime fascista, acreditando que isso preservaria a Igreja e evitaria perseguições mais severas. Em 1933, o Vaticano assinou com Adolf Hitler o Reich Concordat, que é a concordata com o Reich, um tratado que garantia liberdade religiosa aos católicos na Alemanha e proteção para escolas e associações católicas. Em troca, a Igreja se comprometia a não interferir na política partidária. Mesmo que tenha sido visto inicialmente como uma vitória diplomática, a concordata se tornou um instrumento para que o Hitler enfraquecesse a oposição católica. As promessas de liberdade foram sistematicamente violadas. Escolas católicas foram fechadas, padres perseguidos e associações dissolvidas. Ainda assim, o tratado permaneceu formalmente em vigor durante toda a guerra. Para os críticos, esse foi um símbolo da cumplicidade do Vaticano. Para defensores, era a única forma de manter alguma presença católica em território nazista. Em outros países da Europa, setores da Igreja colaboravam ativamente com regimes aliados de Hitler. Na Croácia, o regime Ustasja, chefiado por Ante Pavelić, implementou um governo fascista que perseguiu sérvios, judeus e ciganos. Alguns padres católicos apoiaram abertamente o regime, e há registros de religiosos envolvidos em massacres. O caso mais famoso é o do franciscano Miroslav Filipović, apelidado de Padre Satânico, que participou de atrocidades no campo de concentração de Jasenovac. Na Eslováquia, o padre católico Józef Tiso chegou a ocupar o cargo de presidente do país aliado do eixo. Sob o seu governo, milhares de judeus foram deportados para campos de extermínio. Embora alguns bispos tenham criticado as deportações, Tiso justificava as suas ações como compatíveis com a sua fé. Na Hungria e na Romênia, setores da Igreja apoiaram regimes que colaboraram com Hitler, muitas vezes motivados pelo medo do comunismo soviético. Esses exemplos mostram que, em alguns contextos, a Igreja não apenas se manteve neutra, mas também se alinhou com regimes totalitários, colocando em segundo plano a defesa dos perseguidos. Um dos fatores que mais influenciou a postura ambígua da Igreja foi o medo do comunismo ateu. Para o Vaticano, a União Soviética representava uma ameaça mortal. O regime de Stalin havia perseguido igrejas, fechado conventos e deportado padres. Assim, para muitos líderes eclesiásticos, apoiar regimes de direita parecia um mal menor diante do risco comunista. Inclusive, eu quero falar um pouco mais sobre a relação da Igreja Ortodoxa com Stalin, e vai ser um episódio exclusivo para os apoiadores do podcast. Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 200 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, que você vai poder ouvir os episódios exclusivos aqui mesmo no Spotify, beleza? Além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, essa lógica foi usada para justificar o silêncio diante de crimes nazistas e fascistas. O historiador francês Philippe Chenot observa que, abre aspas, para Roma, a sobrevivência da Igreja parecia mais ameaçada pelo comunismo que pelo nazismo, e isso condicionou muitas de suas escolhas. Fecha aspas. Em vários países, bispos católicos optaram por manter silêncio público diante das atrocidades. Na Alemanha, por exemplo, apenas alguns líderes, como o bispo de Münster, o Clemens August von Galen, denunciaram abertamente crimes nazistas, no caso, a política de eutanásia de doentes mentais e deficientes. A maioria evitava confrontos diretos. Essa postura era explicada como prudência. Denunciar poderia levar a retaliações imediatas contra comunidades católicas, mas também foi interpretada como cumplicidade. Essas colaborações e silêncios levantam um dilema moral que atravessa o debate dos historiadores. Até que ponto a Igreja tinha condições reais de enfrentar regimes totalitários? O silêncio e os pactos eram estratégias de sobrevivência ou um sinal de covardia moral? O historiador Ian Kershaw afirma que, abre aspas, a Igreja alemã, ao assinar a concordata com Reich,
entregou parte de sua alma em troca de uma segurança que nunca foi real. Fecha aspas. Já o estudioso Ronald Hitchcock defende que, abre aspas, sem o tratado, a perseguição teria sido ainda mais devastadora. Fecha aspas. É importante notar que dentro de um mesmo país havia posições muito diferentes. Na França de Vichy, por exemplo, alguns bispos apoiaram o regime colaboracionista, enquanto outros incentivaram a resistência. Essa diversidade mostra que a Igreja não foi um bloco homogêneo, mas uma instituição com múltiplas vozes, dividida entre prudência e coragem, e às vezes também só concordavam com os fascistas mesmo. As colaborações e posições contraditórias da Igreja durante a Segunda Guerra Mundial revelam um lado sombrio de sua história. Ao mesmo tempo em que padres e freiras arriscavam a vida para salvar perseguidos, outros líderes eclesiásticos assinavam pactos com ditadores e justificavam perseguições ou optavam pelo silêncio diante do genocídio. Essa dualidade reforça a complexidade da atuação religiosa no período. Como resume o historiador David Kertzer, abre aspas, a Igreja foi, simultaneamente, refúgio de inocentes e parceira silenciosa de regimes criminosos. Fecha aspas. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o mundo foi confrontado com a dimensão do Holocausto e das atrocidades cometidas pelos regimes do eixo. O Tribunal de Nuremberg julgou líderes nazistas por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, e a comunidade internacional buscava responsabilizar também aqueles que, de alguma forma, colaboraram ou se omitiram. Nesse contexto, a atuação da Igreja passou a ser questionada tanto por historiadores quanto por sobreviventes do genocídio. O Vaticano, por sua vez, manteve uma postura defensiva. O Papa Pio XII, que permaneceu no cargo até 1958, evitou admitir erros e apresentou a neutralidade como estratégia para salvar vidas. Para milhões de fiéis, a Igreja havia sido um refúgio em meio ao terror. Para outros, havia falhado no dever profético de denunciar o mal absoluto. A figura de Pio XII se tornou o centro do debate. Logo após a guerra, muitos líderes judeus reconheceram que conventos e instituições católicas haviam salvado milhares de pessoas. Em 1945, o rabino Isaac Herzog, da Palestina, agradeceu publicamente ao Papa pelo que chamou de grande serviço à humanidade. Porém, a partir da década de 60, com a publicação de novos estudos e memórias, cresceu a crítica ao silêncio papal. O drama do Holocausto trouxe à tona a questão: por que o Pio XII nunca pronunciou o nome judeus em suas condenações públicas? Em 1963, a peça teatral O Vigário retratou Pio XII como cúmplice passivo do nazismo, gerando grande polêmica. Desde então, os historiadores se dividem entre defensores e críticos do Papa. Enquanto o debate sobre Pio XII continua, a Igreja avançou no reconhecimento oficial de religiosos que deram a vida em resistência ao nazismo. Figuras como Maximiliano Kolbe, canonizado em 1982, e Edith Stein, canonizada em 1998, foram proclamadas santos, simbolizando a coragem cristã em meio ao terror. O pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, embora não seja um santo católico, é lembrado como mártir ecumênico, citado inclusive em documentos oficiais do Vaticano como exemplo de testemunho de fé. Essas canonizações e homenagens mostram que a Igreja, ao menos em parte, busca valorizar a memória daqueles que se opuseram abertamente ao fascismo, mesmo que isso contrarie a narrativa de neutralidade que marcou o papado de Pio XII. O pós-guerra também trouxe uma profunda reflexão sobre a relação entre católicos e judeus. Durante séculos, o antissemitismo havia sido tolerado, quando não incentivado, por setores da Igreja. O Holocausto escancarou as consequências trágicas desse preconceito. O Concílio Vaticano II, que aconteceu entre 1962 a 1965, foi um marco nesse sentido. A declaração Nostra Aetate repudiou o antissemitismo e reconheceu a fraternidade entre católicos e judeus. A declaração Nostra Aetate repudiou o antissemitismo e reconheceu a fraternidade entre católicos e judeus. Esse documento abriu caminho para um diálogo interreligioso mais profundo, resultado direto das lições aprendidas com a guerra.
O Papa João Paulo II, décadas depois, aprofundou esse caminho, visitando a Sinagoga de Roma em 1986 e o Memorial de Auschwitz em 1979. Nos anos 2000, no Muro das Lamentações, pediu perdão pelos pecados cometidos por cristãos contra judeus. Apesar desses avanços, a memória coletiva ainda carrega a marca da ambiguidade. De um lado, temos os mártires heróicos, de outro, as colaborações e os silêncios. Essa tensão permanece viva até hoje, dividindo interpretações historiográficas. O historiador Saul Friedlander observa que, abre aspas, a Igreja viveu a Segunda Guerra como um espelho de si mesma, capaz do heroísmo mais sublime e da omissão mais dolorosa. Fecha aspas. Essa frase resume bem o dilema da memória religiosa no século XX. A atuação da Igreja na Segunda Guerra Mundial deixou lições que vão além da historiografia. Em tempos de novas formas de autoritarismo e intolerância, o debate sobre Pio XII e a Igreja desafia líderes religiosos a refletirem sobre o seu papel diante da injustiça. O Papa Francisco, ao autorizar a abertura dos arquivos de Pio XII, declarou que a Igreja não tem medo da verdade. Essa frase simboliza a tentativa atual de lidar com as sombras do passado e de principalmente aprender com elas. A memória da Igreja na Segunda Guerra Mundial é, portanto, um campo em disputa. Para uns, um exemplo de coragem e de solidariedade. Para outros, um símbolo de omissão diante do mal. Como resume Kertzer, abre aspas, a história do Vaticano na guerra não é de luz ou de trevas, mas de sombras complexas que ainda pedem compreensão. Fecha aspas. De qualquer forma, o que fica de aprendizado é que a fé pode, ao mesmo tempo, ser vazia por se distanciar do seu discurso ou uma âncora de esperança em meio ao caos. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Fascismo, o segundo se chama Resistência Alemã contra o Nazismo, e o terceiro episódio se chama Hitler. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história da Igreja durante a Segunda Guerra Mundial, estamos pensando que a Igreja Católica e outras instituições religiosas desempenharam papéis complexos, marcados por tensões entre neutralidade, colaboração e resistência. O Vaticano, sob o pontificado de Pio XII, manteve uma postura oficial de neutralidade, buscando mediar a paz e proteger a Igreja em meio ao conflito. Essa posição, no entanto, gerou muitas polêmicas. Enquanto alguns defendem que o Pio XII trabalhou secretamente para salvar judeus e prisioneiros, outros o criticam por não condenar publicamente o Holocausto com firmeza. Em vários países, membros do clero se engajaram ativamente na resistência. Na Alemanha, figuras como o pastor luterano Dietrich Bonhoeffer e o bispo católico Clemens von Galen se destacaram na luta contra o nazismo. Em contrapartida, também houve casos de apoio de religiosos a regimes fascistas, seja por convicção ideológica ou até por medo de perseguições. A Igreja Ortodoxa, principalmente na União Soviética, enfrentou perseguição sob Stalin, mas acabou sendo parcialmente reabilitada durante a guerra para fortalecer o moral do povo contra a invasão nazista. A atuação da Igreja nesse período revela as contradições morais diante de regimes totalitários. Isso ficou ainda mais claro quando tentativas de assassinato de Hitler, como na Operação Valkyria, contou com a colaboração de religiosos. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você quiser ajudar o meu trabalho a continuar rolando e receber conteúdos exclusivos como recompensa, considere assinar a nossa campanha de financiamento coletivo, nosso Apoia-se. É apoia.se/História em Meia Hora, o link tá na descrição também. Com R$10 por mês você recebe episódios exclusivos, já tem quase 200 episódios lá no aplicativo do Apoia-se e toda semana você recebe mais um. Com R$20, além das recompensas
recompensas anteriores, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. E com R$30, além das recompensas que eu já falei, você recebe acesso ao meu Close Friends no Instagram, onde eu publico curiosidades históricas todos os dias. Se você tiver alguma dúvida em relação ao apoio, é só falar comigo através do meu e-mail, que também é o meu Pix. Então, se quiser dar uma força, anota aí. É historiaemmeiahora@gmail.com. Eu comecei um canal no YouTube recentemente, o nome é História com Prof. Vitor Soares. Eu tô postando vídeos de história lá. E toda sexta-feira tem um quadro que eu acho que você vai gostar, que é o História em 10 Minutos, que é basicamente História em meia hora, só que em vídeo e em 10 minutos, né? Mas além disso, no canal eu faço lives, posto shorts, enfim. Eu comecei agora a fazer um monte de coisa no YouTube também. Além disso, eu tenho um podcast de humor chamado Reinaldo Jaqueline, onde eu, Nicolas Queiroz e Príncipe Vidani, a gente apresenta uma espécie de programa de auditório sobre cinema, série, jogo de videogame, enfim. É bem diferente do História em Meia Hora, mas dá uma chance que eu acho que você vai gostar. Eu tenho 2 livros lançados, o primeiro é o livro do História em Meia Hora mesmo, e o segundo é um livro-jogo de história do Brasil chamado O Porão. O link pros dois tá na descrição do episódio. Me siga nas redes sociais, no @Prof. Vitor Soares, pra acompanhar o meu trabalho, mas no dia a dia mesmo, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!